Bem-vindo à primeira coletânea de relatos do nosso canal. Aproveite para buscar a pipoca, apague as luzes e vamos nessa. Esses primeiros relatos são da minha família. O primeiro relato é: eles estão nos seguindo. OVNI em Ponta Grossa, Paraná. Olá pessoal, vocês já tiveram a sensação de serem seguidos por algo inexplicável? Pois é exatamente isso que vou compartilhar com vocês hoje. Neste vídeo, vou contar uma história real e assustadora que aconteceu à minha família. Fomos perseguidos por uma luz misteriosa que parecia ter vida própria, e o que era para ser um simples retorno para casa se transformou em uma experiência aterrorizante. Se vocês estão curiosos para saber o que aconteceu, não deixem de assistir e descobrir junto comigo o que pode ter sido essa misteriosa luz. Nos ajude a chegar a mais pessoas, deixando um like e compartilhando agora para não esquecer, assim nos ajuda a criar mais conteúdo sempre buscando melhorar. E se você tem algum relato, nos mande em nosso e-mail. E se tem algum tema que você gostaria que fizéssemos vídeos, por favor nos deixe um comentário. Era o fim dos anos 70 e nós morávamos em Ponta Grossa, Paraná. A cidade era muito diferente daquilo que é hoje em dia. Naquela época, nosso bairro era bem afastado da cidade e por isso tínhamos que percorrer uma grande parte do trajeto sem nenhuma iluminação além das luzes do carro. Naquele dia, voltávamos para casa na parte da noite, eu, meu marido, minha filha de 2 anos e meu filho de 3 anos. A noite estava muito escura e a estrada de terra estava vazia como sempre. Eu sempre tive medo daquele percurso, principalmente de assaltos. Aos poucos, me perdi em meus pensamentos quando reparei em uma luz forte que parecia vir em nossa direção. Pensei, é um carro, mas a luz não se aproximava e não clareava a estrada vindo de encontro a nós. Conversei com meu marido e ele também achou estranho. Passamos a prestar mais atenção na luz, que parecia trepidar nos buracos da estrada, oscilando entre mais fraca e mais forte. Percebemos que a luz não vinha da estrada, tínhamos confundido por conta da escuridão, e como os faróis dos carros não eram como são hoje em dia, era fácil de confundir. A luz estava um pouco mais acima da estrada e em um certo momento ela começou a se aproximar. Notamos que a oscilação aparente se dava por conta de ser mais de uma luz brilhando, na verdade eram várias luzes uma ao lado da outra, brilhando e piscando, dando a característica de oscilação. Conforme ela se aproximava, percebemos que aquele objeto não podia ser um avião, pois se aproximava muito rápido e naquela época aviões eram muito mais raros do que hoje. Como na época não havia drones e conversando com meu marido, que tentava prestar atenção na estrada, descartamos a possibilidade de ser um balão, principalmente por conta da velocidade que ele se aproximava e se afastava. Começamos a nos amedrontar quando percebemos que aquela luz se aproximou e passou por cima do carro em direção oposta a nós. Ao se aproximar, o nosso carro parecia que estava afogando, por mais que acelerávamos, ele perdia a aceleração. Quando ela passou por cima de nós, o carro desligou totalmente as luzes e morreu. Nesse momento, o objeto ficou mais nítido. Ele tinha um formato de prato com luzes ao redor, luzes essas que oscilavam. Apesar de ter sido muito rápido, nos pareceu uma eternidade. Nossos filhos permaneciam dormindo no carro. Assim que a luz passou para trás, o carro voltou a funcionar, como se tivesse pegado no tranco. Agora, com a luz atrás de nós, parecia que ela estava nos seguindo. O desespero começou a crescer de forma absurda, pois, quanto mais acelerávamos o carro, mais uma força parecia segurá-lo para trás, como se estivéssemos puxando um caminhão. Ficamos preocupados com as crianças e, ao olharmos para o relógio, percebemos que, apesar de já estarmos há bastante tempo na estrada, poucos minutos haviam passado, e nosso bairro ainda não chegava. O medo tomou conta de nós, e tentamos falar baixo para não acordar as crianças e deixá-las ainda mais assustadas. O objeto começou a fazer alguns movimentos estranhos e, cada vez que isso acontecia, o carro engasgava e, às vezes, até morria, apagando completamente o motor e as luzes. Essa loucura continuou durante todo o trajeto até chegarmos em nosso bairro. Quando avistamos as luzes do bairro, o objeto se afastou, mas permaneceu no céu. Nosso bairro era novo, com poucas casas construídas, e ao chegarmos em casa, entramos rapidamente, com as crianças. Eu tinha a impressão de que eles estavam nos observando e isso me deixava ainda mais assustada. Colocamos as crianças para dormir em nosso quarto e ficamos olhando pela janela, observando aquela luz que, de vez em quando, se aproximava o suficiente para enxergarmos os traços daquele objeto.
Meu marido logo adormeceu, mas eu não consegui dormir naquela noite. Em certo momento, percebi que a luz se afastou rapidamente e mudou de direção, subindo rapidamente e desaparecendo do meu campo de visão. No dia seguinte, conversamos bastante sobre o que poderia ter sido aquilo. Hoje em dia, os OVNIs são comuns em filmes e noticiários, mas naquela época, era difícil ter acesso a uma TV ou mesmo a um rádio, e nunca tínhamos ouvido falar sobre isso antes. No entanto, hoje não tenho dúvidas de que tivemos um contato com um OVNI. Naquela época, aquilo não era algo do nosso mundo conhecido. Mesmo nos dias de hoje, aquilo ainda me parece assombroso e me causa medo até hoje. Agora vamos para o segundo relato: a Fazenda Assombrada. Eu e meu marido estávamos procurando um sítio para comprar no interior de São Paulo. Um corretor nos falou sobre um que poderíamos visitar, mas teríamos que ir sem ele, pois ele não poderia acompanhar a visita. Encontramos o lugar, ali tinha um casarão antigo e muitos pés de café. A propriedade ainda tinha estruturas que remetiam à época dos escravos. O clima era pesado e, apesar de não vermos ninguém, parecia que estávamos sendo observados. Enquanto caminhávamos para conhecer melhor o sítio, peguei uma pedra estranha que se destacava em meio às outras. Ela parecia meio transparente. Ao olhar mais de perto, vi que dentro dela havia um ser tenebroso e estranho, parecendo um demônio. Assustada, joguei a pedra para o alto e ouvi o som dela caindo, mas quando fui procurá-la, ela havia desaparecido. Naquele dia, outras coisas sobrenaturais aconteceram. Ouvimos barulhos de pessoas conversando e cavalos relinchando, mas, quando fomos conferir, não encontramos nada. Sabemos que lugares antigos como esse possuem uma energia negativa muito forte e atraem seres sobrenaturais, provavelmente por terem sido locais de sofrimento por muito tempo. Foi uma experiência assustadora e decidimos não comprar aquele sítio. O próximo será o último dessa coletânea de relatos. O fantasma queria meu avô. Ela não aceitou a separação. Esta é a história arrepiante que minha mãe conta sobre minha avó e a presença maligna que assombrou suas noites. Minha mãe costumava escutar essas histórias de minha avó. Agora, quem conta essa história é minha mãe. Minha mãe, quando era casada e morava no interior de São Paulo, ficava muito tempo sozinha com as crianças, enquanto meu pai, um músico talentoso, estava fora. Nas noites em que estava sozinha conosco, nada acontecia. No entanto, quando meu pai dormia em casa, algo sinistro emergia das sombras. Minha mãe relata com tremor na voz que, nessas noites, uma figura feminina começava a se manifestar diante de seus olhos atônitos. Era uma mulher vestida com um vestido de chita vermelho, com um lenço vermelho que combinava perfeitamente. Ela carregava uma trouxa de roupas envolta em tecido vermelho, como se tivesse acabado de retornar de uma viagem macabra. À medida que se aproximava da cama onde minha mãe repousava, a aparência da mulher começava a se deteriorar. Seu rosto tomava uma forma grotesca, transformando-se em algo indescritivelmente horrível. Sua boca se contorcia e se assemelhava à de um cão faminto, enquanto ela avançava ameaçadoramente em direção à minha mãe. Em meio aos arrepios e ao pavor, a voz da mulher em gritos se erguia de forma sinistra. Com acusações e agressão verbal, aquelas palavras ecoavam na mente de minha mãe, trazendo à tona um medo inimaginável. Em uma das noites, a aparição sombria da mulher revelou o nome dela para minha mãe: Lucinda. Enquanto proferia suas ameaças, e disse: Só não te mato, pois você é inocente. Determinada a encontrar respostas e paz, minha mãe decidiu compartilhar essa experiência assombrosa com meu pai. Para seu horror, ele revelou que aquela mulher era alguém com quem ele havia se relacionado antes de se casar com minha mãe. Ainda mais aterrorizante era o fato de que essa mulher havia cometido suicídio. Tomada pelo medo, minha mãe buscou refúgio na oração, implorando pela alma atormentada daquela mulher. Desde então, ela nunca mais foi assombrada por sua presença nefasta. Esperamos que tenha gostado dessa compilação de relatos assombrados. Nós do Odisseia Sobrenatural estamos trabalhando para melhorar a cada dia. Aceitamos sugestões, deixe nos comentários, aperte o like e se inscreva.